E aí pessoal, beleza? Vamos entrar num tópico que eu gosto bastante, é o tópico da compressibilidade. A gente vai usar uma carta de compressibilidade agora, é muito legal. E a gente falou na última, quem viu os últimos vídeos, né, eu estava falando sobre substâncias que, como líquidos e sólidos, que variam muito pouco o seu volume específico, né, em qualquer processo que seja. A gente até mostrou isso aqui, como é que a gente aproxima esses valores, na verdade, porque a variação de volume deles é tão pequena, a gente aproxima eles pelos valores de saturação e está tudo certo, uma aproximação ótima, né? A gente precisa se preocupar com isso. E essa dedução lógica, a gente começa a entender que para substâncias que estão em fases líquidas e fases sólidas, como o volume específico ele é aproximadamente constante, qualquer aumento de energia ele leva a um aumento da temperatura. Aumentou a energia interna, ele leva diretamente ao aumento da temperatura, porque ele não permite nenhuma expansão, ou seja, não tem aquela questão da entalpia, né, que vai variar uma pressão-volume. Você sempre vai ter uma variação da energia interna, tudo fica na energia interna. E a derivação que nos leva a isso, né, se a gente pensar nesse modelo, um modelo de uma substância que seja incompressível, que não pode ser comprimida, na verdade ela vai levar a gente a isso daqui, ó, falar que a substância incompressível ela tem sempre um volume específico constante e uma energia interna que depende só da temperatura. Óbvio que isso aqui cabe um parênteses, nada é incompressível. Nós somos feitos de vários espaços vazios, né, as moléculas, as substâncias dentro, os átomos, tudo isso é um monte de espaço vazio. Mas então conclui-se, né, que tudo pode ser comprimido. Mas dentro de algumas condições a gente considera uma facilitação de cálculo mesmo, que as substâncias atendem a esse modelo incompressível, ou seja, elas não têm alteração de volume específico e a energia interna depende só da temperatura. Nesse caso, se a gente estiver atendendo a essas condições, como que a gente fica aqui no nosso modelo? Olha só, a gente vai ter o nosso CV, que é o nosso calor específico a volume constante. Vocês lembram lá que foi definido dessa forma? O CV é definido a partir de um processo, né? Ou seja, o CV é igual a variação da energia interna sobre a variação da temperatura em um processo a volume constante. Mas se eu estou a volume constante, então isso aqui, e também porque a minha dependência de energia interna agora, ela só depende da temperatura, essa derivada parcial se torna derivada, eu acho que é total, um D total, porque aí só tem a dependência de uma variável mesmo. Eu não preciso me preocupar com a derivada parcial, não tem dependência de temperatura, não tem dependência de nada mais, a minha equação se torna isso daqui, ó. Simplesmente o CV é igual a du sobre dt. Como eu sei que a minha entalpia ela é definida desta forma aqui, eu posso simplesmente substituir, né, o variação dependente da temperatura mais PV. Neste caso, eu posso fazer essa derivação também para CP, lembrando que CP é definido desta forma, né, variação da entalpia a pressão constante. Eu posso jogar essa entalpia aqui dentro, né, essa entalpia que eu acabei de definir aqui em cima, eu vou jogar ela lá dentro da minha variação de temperatura, mas como meu volume específico é constante, tudo que sobra é simplesmente que o CP também é igual a du sobre dt, a variação da energia interna sobre a temperatura. Ou seja, para uma substância incompressível, eu não tenho diferença entre CP e CV. Eu sempre tenho o mesmo calor específico. Entendeu? Se eu tenho uma massa sólida, uma massa líquida incompressível, eu vou falar, olha, isso daqui tem a variação. Então não importa se é CP ou CV, eu só tenho um C, só tenho um calor específico para ele. Para substâncias no modelo incompressível, a gente tem então essa definição aqui, ó, que o CP é igual a CV e que o K, que é aquela razão de calor específico, será igual a 1. Assim a gente pode expressar qualquer variação que seja de energia interna ou de entalpia da seguinte forma, né? Isso daqui é o que? A variação entre o estado inicial e o estado final, a variação de U, delta U. Isso daqui é a nossa integral do calor específico variando com a temperatura, se ele variar com a temperatura, tá? Pode ser que ele não varie com a temperatura. E para a variação de H, de um estado 1 para o estado 2, a gente tem essa definição, ó, ΔH é igual a variação de energia interna, mas agora que o meu volume específico não se altera, é simplesmente a variação das pressões. E eu posso avaliar ele desta forma aqui, ó. A integral da minha temperatura mudando, aqui não tinha, né, o T1 até T2, mas a forma certa é essa, com as integrais aí definidas, né, a variação integral da minha variação de C ao longo da temperatura de pressão 2, de um ponto 1 até um ponto 2, e vale o mesmo para a minha pressão 2 menos P1, com o meu volume específico aqui, que é constante, usando a formação do meu volume específico constante, tá? Não tem nenhuma anormalidade aí não. Então aqui eu vou só deixar esse T1 e esse T2 aqui em cima.
E o que acontece se eu tiver um caso especial que eu falei que o meu C é um valor constante, né? Se eu tiver um C constante, eu simplesmente vou continuar com a mesma fórmula para minha energia interna, mas agora eu tenho um C constante aqui fora. E a minha variação de entalpia agora se torna esse termo aqui agora, né? O termo que eu tinha, que era meu termo de energia interna, eu simplesmente substituo pelo termo que eu tenho agora, da variação de temperaturas. Ou seja, também é considerado, e muitas vezes a gente até despreza esse termo, que é os termos de variação de pressão. Às vezes a variação de pressão na substância incompressível, ela é desprezível também. Ou seja, essa equação pode ficar ainda mais simplificada. Mas como que a gente avalia a compressibilidade de uma substância? A gente está falando dessa questão, né, que ela vai ter uma variação, uma possibilidade de variar o volume. Vamos começar pelo exemplo que a gente tinha, que é a compressão a temperatura constante. Nesse caso, para quem se lembrar, pode ver lá, quando a gente desenhou o diagrama TV, o que a gente fazia? Né? A gente começava com um diagrama que estava dessa forma aqui. Ó. A gente desenhou esse diagrama usando essas setas aqui. Tá vendo? Seta 1, seta 2. Aqui agora eu vou desenhar o diagrama P e o diagrama V. E eu estava querendo achar linhas isotérmicas, né? Sendo que eu tenho aqui também o meu domo, mistura líquido-vapor. Eu estava querendo achar linhas isotérmicas que atendiam isso daqui. Eu estou sempre mantendo a mesma temperatura. À medida que o meu calor é trocado aqui para baixo, né, eu vou trocando o calor aqui com o meu grande reservatório frio de líquido sólido. O que acontecia? Eu ia colocando mais pesos em cima do meu pistão. Ele vai empurrando o meu sistema para baixo. Ou seja, ele mantém uma variação, uma equalidade de temperatura enquanto a pressão vai aumentando. Ele vai trocando calor sempre com o reservatório frio ali. Ou seja, eu consigo manter essa temperatura constante. As minhas linhas de temperatura constante já estavam aqui. Ó. Vi que elas descem da região de líquido saturado, descem da região de líquido comprimido aqui, passam para a região de saturação, depois elas passam para a região de vapor superaquecido. Sendo isso, claro, no caminho contrário. Né? O caminho também que eu estou fazendo nesse exemplo que eu falei que eu vou aumentando os pezinhos e aí vai diminuindo o meu volume, é por aqui. Ó. Ele começa na região de vapor saturado, até ele chegar na região de líquido, ele começa aqui da região de vapor superaquecido, até ele chegar na região de líquido saturado, aqui ele começa a região de mistura líquido-vapor, troca calor até virar um líquido saturado, e depois ele passa a ser comprimido como um líquido comprimido ali. Sempre aqui com a temperatura constante. Aqui eu tenho a temperatura 1, posso voltar aqui até com a temperatura 2, que é mais alta, e a temperatura 1, que é mais baixa. Tá? Então a gente construiu o gráfico PV dessa forma. Lá nas aulas de diagramas a gente construiu ele dessa forma. Indo, né, sempre da esquerda para a direita, mostrando como seguindo esse desenho aqui, que vai na verdade esse desenho aqui vai da esquerda até a direita, mas o nosso gráfico começa da direita e vai no sentido da esquerda aqui. Tá? Então, essa definição foi a que a gente abrangiu para conseguir entender como é que se constrói um diagrama PV. Análises experimentais foram feitas, né, para pressão, volume, medidos em diversos estados, para diversos gases. Né, foi avaliado isso daqui, ó, que existia sempre uma constante que relacionava os gases. Né, essa constante chamada de constante universal dos gases, foi definida como R. E a definição desse R, esse R barra, que a gente conhece ele pela definição numérica dele, 8,314 kilojoules por kilomol Kelvin. O que foi definido para esse R é que ele era um valor que era sempre extrapolado a partir de medidas de diferentes temperaturas, para diferentes gases, diferentes condições, e R era sempre obtido, uma constante universal. Todos os experimentos obtinham sempre o mesmo R. E a definição para que se construiu para o R foi essa aqui, ó, que ele é um limite quando a pressão tende a zero, quando você está tendo com a pressão tendendo a zero, esta razão aqui, ó, esta razão da pressão, o volume específico, essa barra aqui de volume específico indica que ele na verdade está na quantidade, na base molar, ou seja, aqui eu estou falando de metros cúbicos por quilomol, tá? Esta razão e essa temperatura aqui dada, pode ser dada, por exemplo, em Kelvin, ou qualquer escala que seja absoluta. Esta razão que nós temos de PV sobre T, ela tendia, com a pressão tendendo a zero, ela tendia sempre ao valor de R, e o R era sempre esse daqui, ó, esse R barra, que é igual a 8,314 kJ por kmol Kelvin. Mas R, a gente sabe que ele é diferente para cada substância. O R barra é uma constante universal, mas o R em si é diferente a cada substância, simplesmente porque a gente pega o valor do R, sabendo que o R é igual a essa constante universal dividida pela massa molar. Qualquer substância, a gente vai lá na tabela 1, e busca essa massa molar e a gente consegue obter o R de qualquer substância que a gente queira.
O fator de compressibilidade também está relacionado mais ou menos com essa razão aí, tá? Porque se você pensa o seguinte, olha só, eu estou aqui com esse R, né? Ele é um valor que tende sempre quando tem essa pressão tendendo a zero, né? A pressão vai tendendo a valores muito baixos. Então eu poderia pensar que isso aqui é uma constante, né? Eu posso falar isso aqui, por exemplo, olha, eu tenho essa PV barra sobre T, com a pressão tendendo a zero, ele é igual a R barra. Então eu poderia falar que eu tenho, por exemplo, PV é igual a RT, certo? Ou até mesmo que PV sobre RT é igual a 1, certo? 1 ali seria um valor qualquer. Mas e se esse valor aqui não for 1? Se esse valor que for diferente de 1, for, sei lá, meio, 0.2, 0.5, pode ser que seja, né? Mas se ele for igual a 1, a gente sabe que a gente tem uma condição em que eu estou realmente nessas condições atendidas ali pelos meus experimentos, atendidas pelas minhas análises, em que eu tenho a pressão tendendo a zero. Essa é a definição que surge do nosso fator de compressibilidade. O fator de compressibilidade, você vê que ele vem da mesma forma que eu escrevi lá em cima, o PV barra na base molar, tá? Isso aqui é base molar, isso aqui é base molar, base molar. Esse PV sobre RT, ele é igual a um fator de compressibilidade, que é chamado de Z, nesse caso, simplesmente chamado de Z. E eu posso escrever ele tanto na base molar aqui agora, quanto na base mássica, ou seja, se eu dividir ali o meu volume específico pela massa molar e o meu R da constante universal pela base molar, fazendo isso aqui, ó, V sobre M é igual a V e R sobre M é igual a R, eu obtenho também as mesmas equações, só que agora da compressibilidade, só que na base mássica. Então não tem nenhuma novidade ali nesse processo, só estou simplesmente identificando que eu tenho uma equação que identifica um fator de compressibilidade Z. E a equação da constante universal, então eu posso escrever ela dessa forma, né? Como ela era escrita lá em cima, dessa forma aqui, ó, que define esse fator de compressibilidade igual ao limite de P tendendo a zero de PV barra na base molar sobre T. Eu posso escrever isso aqui e falar, olha, isso aqui é igual a... Eu posso jogar esse R aqui para baixo e dizer simplesmente que o meu R da minha constante universal é obtido no limite da pressão tendendo a zero, o meu Z vai ser igual a 1. Ou seja, esse Z é igual a 1, ele está me dizendo alguma coisa, né? Está dizendo que ele é algo relativo aos gases. Eu consigo identificar vários gases que estão sempre na mesma condição, com a pressão tendendo a zero, eles identificam essa relação onde eu posso usar o PV igual a RT. E nesse caso, a gente sabe que essa relação PV igual a RT é o quê? A gente já identificou isso aqui, ó. Nós sabemos que PV igual a RT, o que é isso aqui? É chamado de equação, vou botar aqui um nomezinho para ela. A gente sabe que isso aqui é a equação, é a equação de estado dos gases ideais. O que eles têm? Por princípio, esses gases ideais são conhecidos por serem gases que têm ausência de forças intermoleculares, eles têm movimento livre das partículas, coincide deles terem também essa baixa pressão, né? Gases que estão normalmente a baixas pressões, e atendem a todos aqueles casos que a gente usou para definir a pressão, quando a gente fez a aula lá de definição, que é a propriedade de pressão. Tudo aquilo que a gente falava, né, de movimento livre, isotropia da dinâmica molecular, tudo isso atende à questão dos gases ideais. Ou seja, quando eu falo de um gás ideal, eu falo de um gás que tem nenhuma força intermolecular, nem de atração nem de repulsão. Eu modelo esse movimento livre das partículas. Tudo isso foi usado até pelo Boltzmann, definição da pressão, definição de temperatura. Então a gente atende isso. Ou seja, quando esse Z, isso aqui vale, então, ou seja, PV igual a RT, ele vale para gases em que o Z é igual a 1. Ou seja, eu acabei de identificar que esse Z igual a 1 é uma característica de gases ideais. Gases que não têm nem atração e nem repulsão. Mas tem certos valores, e aí começou a ser medido, né, para outras diferentes temperaturas, se avaliando qual que seria essa relação, né, essa relação entre PV sobre RT.
E os valores que se obtinham para Z eram um pouco diversos, na verdade. Né? Muitos experimentos para diferentes substâncias mostravam que as cartas de compressibilidade Z tinham um certo padrão. Curioso, não? Sempre que a gente vê um padrão, a gente fica padrão se repetindo, assim, né? A gente começa a ficar curioso. Será que tem uma coisa aí que tem que faz com que elas todas colapsem umas com as outras? Pode até ser que tenha, né? Mas, por exemplo, isso aqui é uma carta de compressibilidade que foi obtida, né? Várias pressões diferentes e aí com várias temperaturas diferentes também foi se obtendo essa carta, marcando os pontos, e foi obtido aqui essa carta de compressibilidade. Foi obtido, olha só, você tem regiões onde realmente esse hélio, né, que está observando aqui, na verdade, do hidrogênio, carta de compressibilidade do hidrogênio, está lá no livro também, certos valores de Z estavam próximos de 1, ou seja, quando eu estou nos casos em que eu tenho pressões muito baixas, realmente eu tenho aquele Z próximo de 1. Mas se eu vou para pressões mais altas, o Z começa a diferenciar de 1. O Z tanto desce aqui, ó, eu posso ter um Z que é menor do que 1, ou posso ter um Z que é maior do que 1. E aí tem uma diferença aí, tá? Entre esses dois, tem uma diferença clássica entre esses dois. O que acontece com esse Z que vai tendendo a ser menor do que 1, que eu estou no caso com uma pressão bem menor, né? uma pressão bem menor do que 100 atm, por exemplo, ainda estou nessa faixa aqui de 0 a 100 atm com temperaturas muito baixas. Nessa região aqui, eu estou tendendo a chegar a regiões mais próximas do líquido, né? Essa região de Z menor do que 1, regiões mais próximas do líquido. E o meu Z aqui seria o meu gás ideal, e para cima eu tenho um outro tipo de propriedade. O que isso aqui quer dizer? Como é que eu posso obter algo que tem um Z maior do que 1? Como é que eu posso obter algo que tem um Z que vai variar, seja maior do que 1? Olha, tem três condições aqui que acontecem, né? Eu vou tentar exemplificá-las aqui para vocês. Ó. Tem essa aqui. Ó, eu vou desenhar aqui, olha só. Se eu tiver aqui nessa região onde é 1, eu tenho a condição onde é um gás ideal. Ou seja, a ausência de forças intermoleculares. Se eu vou para um Z menor do que 1, eu começo a ter a presença de atração molecular. Escrever isso, né, com um texto, acho que é mais fácil de ler essa questão. Tá. Aqui, ó. Ausência de forças intermoleculares. É justamente nessa região onde eu tenho o Z igual a 1. Ou seja, aqui, tudo que está aqui atende ao que eu falei lá naquelas questões que valem para a definição de pressão. Né? Tudo está nessa região, não tem força intermolecular. Se por algum acaso, deixa eu ver aqui se eu consigo... Tentando restaurar aqui a minha câmera, mas acho que não vai não. Travou mesmo. Deu uma travada na minha câmera. Se eu vou aqui para baixo, eu começo a ter forças... Peraí, deixa eu pegar isso aqui. Se eu vou aqui para baixo, eu tenho forças atrativas. E se eu vou ali para cima, para um Z maior do que 1, eu começo a ter forças repulsivas entre as moléculas. Ou seja, tem essa diferença ali entre as três. No geral, o que a gente entende é isso aqui, tá? Que você está numa região onde o Z é maior do que 1, as moléculas se repelem. Na região de Z igual a 1, elas não têm nem ausência nem repulsão, e na Z abaixo de 1, elas têm forças atrativas. Para colapsar todos esses gráficos que foram feitos, tanto para Z, para vários tipos de substâncias, foram definidas substâncias, propriedades, né, variáveis auxiliares, que são essa aqui, ó, o PR e o TR, são chamadas de pressão e temperatura reduzidas. Quando você plota esses gráficos aqui, os gráficos das cartas de compressibilidade em função de PR e TR, você obtém estas curvas aqui. Também uma outra propriedade foi definida, também uma outra variável auxiliar, foi essa aqui, ó, que é o volume específico, ou pseudo-volume específico reduzido. Quando você plota em função destas variáveis, você obtém esse gráfico aqui. Olha só, todas as curvas se colapsam para vários tipos de substâncias. Está vendo aqui o metano, o etileno, o etano, o propano, o butano, isopentano, dióxido de carbono, água, todos eles colapsam sobre as mesmas curvas. E o que acontece nesses casos? Você tem, para onde você tiver uma pressão reduzida muito próxima de zero,
os seus gráficos tendem a mostrar que a sua carta de compressibilidade só indica que o seu Z é aproximadamente 1, ou seja, pressões muito reduzidas, pressões muito baixas, você vai ter sempre um comportamento de gás ideal. Isso você vai ter um comportamento mais próximo de gás ideal se a sua temperatura também for muito mais alta. Essa definição aqui de pressão reduzida e temperatura reduzida, você vê que ela vem, busca os valores da pressão crítica, da temperatura crítica também. São valores que estão lá tabelados, cada substância tem um. Ou seja, você está em uma temperatura que é muito abaixo da temperatura crítica, perdão, você está uma pressão. Nesse caso, a sua pressão é muito abaixo da sua pressão crítica, você já está nessa região aqui, e a sua temperatura é muito acima da temperatura crítica, que está mais ou menos nessa região que é onde passa esse TR igual a 2, por exemplo. Nessa região, o seu Z é aproximadamente igual a 1, ou seja, você tem um comportamento de gás ideal. Se você estiver no caso em que a sua temperatura reduzida é próxima da temperatura crítica, olha aqui, ó, temperatura reduzida próxima da temperatura crítica, e a minha pressão reduzida também está próxima de 1, indica que a minha pressão local é próxima da pressão crítica, eu tenho esse comportamento onde o meu fator de compressibilidade é o mais baixo possível. Olha só, chega a Z aproximadamente 0,2, e é realmente um fato, tá? A maioria das substâncias, quando são próximas do ponto crítico, elas têm um fator de compressibilidade muito baixo, que é curioso, que elas ainda têm uma velocidade de propagação do som muito próxima dos gases, né? Mas eles têm algumas características que se aproximam das características dos líquidos, porque os líquidos eles têm realmente um Z tendendo a 0, ou seja, para líquidos. Mas aqui a gente tem um Z para substâncias em estado supercrítico que está aproximadamente com a 0,2. Normalmente a gente acha isso em tabela, mais ou menos 0,2 por ali. Se você tiver também a pressões muito altas e temperaturas muito altas, vai estar um TR bem mais alto, né? Um TR tendendo a 2, 3, 4, 5 e uma pressão reduzida aqui já tendendo a 5, 6, 7. Isso também começa a voltar a ter aqui um comportamento próximo ao gás ideal, né? Vai tendendo ao gás ideal novamente. Mas a realidade é mais dura do que isso, sabe? Você começa a ter outros tipos de comportamento quando você tem pressões e temperaturas muito altas. O que fica pra gente é isso aqui, ó. Se o Z igual a 1, ele diz um comportamento ideal. Um comportamento em que não há forças de repulsão nem de atração. E o Z igual a 0 indica substâncias que são incompressíveis. Tem também o Z que é maior do que 1. E aí a gente começa a falar de forças repulsivas. Onde que aparece esse forças repulsivas, né, dentro da carta de compressibilidade? Ela realmente aparece, a gente olha isso lá, porque essa carta aqui ela também é tabelada no livro de Moran Shapiro. Ela está lá no final, tem uma parte de cartas, aqui você vê um pedaço da carta de compressibilidade, olha só como é que ela é realmente. Você tem um pedacinho dela aqui, dessa carta de compressibilidade. E aqui você vê como ela é realmente, ó. Você vê as curvas, essas curvas aqui, ó, são curvas de temperaturas reduzidas, tá vendo? Temperatura reduzida igual a 1, 1.05, 1.1, 1.2, até 5 lá em cima. Aqui você tem curvas tracejadas de volume específico reduzido, e aqui embaixo está a pressão reduzida. Você vê que perto de 0 são todas realmente muito próximas ao comportamento de gás ideal. Uma outra faceta desse gráfico é quando você tem pressões reduzidas mais altas. Isso parece mais com aquela curva que a gente acabou de ver nas minhas notas lá. Acontece o seguinte também, né? Quando você tem realmente temperaturas que vão crescendo, aqui você vai começar a ter temperaturas reduzidas que vão se aproximando sempre das curvas dos gases ideais, a não ser que você tenha pressões muito altas e temperaturas muito altas. Aí realmente o aumento a diminuição da temperatura começa a fazer uma inversão. Você vê que aqui, ó, temperaturas reduzidas mais baixas, justamente quando você está em pressões reduzidas mais altas, elas tendem a ter mais força repulsiva. Isso aqui tem muito a ver com a dinâmica molecular, tá? Depois eu posso até gravar um vídeo explicando por que a gente tem essa questão de que gases que estão a temperaturas reduzidas muito altas e pressões reduzidas também muito altas, eles começam a ter essa presença de forças repulsivas, na verdade. A gente pode falar isso aí mais pra frente, mas por enquanto fica essa ideia de como é que você usa essa carta de compressibilidade. Se for necessário você identificar qual que é o Z, por exemplo, que você tem para uma pressão, uma temperatura qualquer, beleza? Valeu galera, até mais.